O aquecimento global e as alternativas para a redução da emissão de gases poluentes é o principal assunto da 62ª Assembleia Geral da ONU. A conferência, que reúne chefes de Estado de vários países, acontece em Nova York, nos Estados Unidos. Vigilância reforçada na terra e no ar. Além do policiamento, movimentação intensa de delegações estrangeiras e de jornalistas do mundo inteiro, que vieram acompanhar a 62ª Assembleia Geral das Nações Unidas. A abertura é na terça-feira e o chefe de Estado brasileiro é o primeiro a discursar nesse evento, que reúne os principais líderes mundiais. Será que na sede da ONU também o encontro de alto nível sobre mudanças climáticas? E o Brasil chega à reunião numa posição privilegiada, já que tem feito um grande esforço para reduzir a emissão de gases poluentes. O Brasil, no caso das mudanças climáticas, tem que ser visto não como parte do problema, mas como parte da solução. Na nossa experiência, no caso dos biocombustíveis, do etanol, é uma experiência muito válida, que evidentemente isso é contabilizado, do que nós deixamos de emitir de CO2 em função da utilização do etanol. A preocupação que nós temos, sim, devemos ter e manter e reforçar de impedir o desmatamento da Amazônia. Houve uma queda acentuada nos últimos 4 anos, isso é muito importante. Para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, as formas de cooperação dos compromissos do Protocolo de Quioto são essenciais para a harmonia entre homem e meio ambiente. Nós queremos que possa prevalecer um modelo no pós-Quioto que viabilize novas formas de cooperação para que os países em desenvolvimento possam mudar modelo de desenvolvimento, porque se para eles é difícil mudar a matriz energética carbonizada, para nós é difícil mudar modelo de desenvolvimento, de sorte que queremos ser proativos. Não queremos o direito de cometer os mesmos erros, queremos o direito e os meios para um novo modelo e um novo paradigma de desenvolvimento que seja sustentável. O que fazer pós-2012 quando se encerram os compromissos estabelecidos no Protocolo de Quioto? Esta é a pergunta a ser respondida pelo debate que começa hoje na ONU, com a participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Agora, aqui no estúdio, nós vamos conversar sobre este assunto com o professor Saulo Rodrigues, professor adjunto do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Bom dia, professor. Bom dia. O Brasil cumpriu sua parte na redução de gases poluentes, na redução da emissão desses gases? Olha, esse protocolo de Quioto é um acordo ambiental internacional, né? E desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 200 acordos internacionais em meio ambiente foram promovidos pelas Nações Unidas. E ele tem uma característica muito interessante, né? Porque ele mexe a fundo na economia global, né? Mexe com a questão da energia, das emissões de gás de efeito estufa causadas principalmente pela emissão dos combustíveis fósseis, da queima de combustíveis fósseis. E aí o Brasil tem uma posição confortável, já que ele vem historicamente buscando formas alternativas de energia, vide as hidrelétricas, vide o etanol, os biocombustíveis. Então nós temos nesse aspecto uma posição privilegiada no mundo. Porém, do ponto de vista das emissões causadas pelo desmatamento, o Brasil tem um papel não tão bonito assim, digamos, né, que a Amazônia tem causado emissões, desmatamento na Amazônia tem causado emissões muito significativas, representam mais de metade de todas as emissões de gás de efeito estufa promovidas pelo Brasil. Então, nesse aspecto aí, a gente tem muito ainda que avançar. O principal problema são os países desenvolvidos, Estados Unidos principalmente, que nem chegou a assinar o protocolo no primeiro instante? Sem dúvida. As emissões históricas de gás de efeito estufa, que ao fim e ao cabo são as responsáveis pelo aquecimento global que a gente vive hoje, foram promovidas pelos países industrializados, desde a Revolução Industrial, com a queima de carvão, de petróleo e gás natural. Eles são os grandes responsáveis. Os Estados Unidos sozinhos emitem 20% de todas as emissões de gás de efeito estufa em termos globais, né? Se somado com a China, que em 2010 deve ultrapassar os Estados Unidos nessa corrida pelo primeiro lugar, nós vemos que apenas esses dois países emitem quase metade de todas as cargas de poluentes atmosféricos com relação ao aquecimento global. Agora, o presidente Lula tem divulgado a questão dos biocombustíveis e do etanol nessas viagens que ele tem feito ao exterior. O senhor acredita que essa tecnologia possa realmente estar presente nesse país? A Suécia, por exemplo, já utiliza 600 ônibus movidos a etanol brasileiro. Com certeza. Como eu disse, o protocolo de Quioto ele traz essa grande novidade, que é mexer a fundo nos pilares da economia global. Porque mexe com energia. Ao falarmos de conservação ambiental,
nós estamos falando de conservação energética e vice-versa. Energia e conservação ambiental são muito interligadas, né? Então, assim, sem dúvida alguma, os biocombustíveis têm um papel importante, já que aquilo que se planta é aquilo que se queima para mover a economia. Mas, por outro lado, a gente tem que ter um cuidado muito grande, na medida que a gente sabe que a expansão agropecuária no Brasil, no Cerrado e na Amazônia para a produção de commodities agrícolas tem causado muita destruição ambiental. E com o advento da agroenergia, isso se torna mais preocupante ainda, né? Nós temos que ter uma política pública que resguarde, né, que conserve esses biomas Cerrado e Amazônia, que estão muito ameaçados, né, que precisam, então, nós precisamos buscar políticas que viabilizem essa produção de biocombustíveis a partir de áreas já degradadas no Brasil. Isso o mercado sozinho ele não vai fazer. É preciso que haja uma política pública forte direcionada para isso. O senhor acredita que depois dessa Assembleia Geral das Nações Unidas possa haver aí uma mudança significativa na posição desses países em relação à emissão dos gases? Olha, essa é uma questão bastante debatida hoje, né? Está na pauta da geopolítica internacional, né? E de fato eu acredito que isso vai ocorrer. O pós-2012, né, após o primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto, nós devemos ter um acirramento, um maior rigor nessas metas de redução de emissões, já que a gente percebe que o aquecimento global veio para ficar, né? Os efeitos desse aquecimento já são notados até em ritmo mais acelerado do que os modelos climáticos que simulavam essas mudanças indicavam. A camada polar do Ártico tem sofrido degelo a um ritmo muito mais rápido do que esses modelos previam. Então, assim, as catástrofes naturais, o furacão Katrina lá em Nova Orleans, uma série de outros eventos, né, indicam que nós precisamos adotar metas mais rigorosas. E aí o Brasil tem um papel importante nisso. A posição brasileira sempre foi muito refratária à inclusão do tema Amazônia na questão das negociações internacionais, por uma questão de soberania nacional, etc. Mas eu acredito que ao adotarmos metas de redução de emissão, nós não temos nada a perder. Só quem perde com isso, no caso do Brasil, são os grileiros de terra na Amazônia, são aqueles que promovem o desmatamento ilegal na Amazônia. A economia brasileira em si não tem nada a perder. São poucos atores no Brasil que seriam prejudicados com isso. A sociedade brasileira seria muito beneficiada, já que o Brasil teria uma postura diante da questão climática no âmbito internacional muito positiva ao combater esse desmatamento. E, inclusive, a ministra Marina Silva levou a Bangkok, na última reunião que houve lá na Tailândia, uma proposta muito interessante, que seria o Brasil, ao demonstrar que houve redução do desmatamento, ele seria recompensado por um fundo internacional que remunerasse os países que conseguissem reduzir esse desmatamento. É uma forma de se pensar muito interessante que eu acredito que pode ter sucesso. Ok, professor, obrigado pela participação e bom dia.